Tem gente que olha para o livro de Êxodo e vê só antigas narrativas de sobrevivência num deserto. Mas e se na verdade isso for um projeto teológico incrivelmente coeso? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar nessa análise. Vamos decodificar as fascinantes conexões estruturais nos capítulos 16 a 18 e descobrir como tudo isso forma um mapa oculto incrível. Para começar, a gente precisa definir a nossa lente para essa exploração, a tipologia cristológica. Essa é uma estrutura acadêmica e teológica que estuda como os eventos históricos do Antigo Testamento funcionam como sombras. Ou seja, a ideia aqui é que esses eventos não são o objetivo final, sabe? Eles são apenas os contornos que apontam diretamente para a substância, que é Jesus Cristo. A sombra nos dá a forma, mas é a substância que traz a realidade. Então, vamos para a seção 1. Tipologia bíblica em Êxodo, a pedagogia de Deus. Entrando na seção 2, Êxodo 16, o pão vivo, com o subtítulo Fome e provisão celestial. Começando de forma cronológica, vemos que o antigo maná servia literalmente como um projeto teológico para a graça diária. Pensa bem, era um pão pequeno, branco e doce, que caía do céu e oferecia um sustento físico temporário. E o detalhe mais importante, precisava ser recolhido todos os dias. Do outro lado da balança, a contraparte perfeita disso, a substância, é a encarnação humilde de Cristo. Assim como o maná, exige exatamente a mesma dependência diária da graça, mas agora para um sustento que é eterno. É um lembrete constante de que a gente precisa dessa dependência dia após dia. E o mais legal é que essa conexão não é uma invenção teológica moderna, não. A ponte definitiva que liga essa sombra lá no deserto com a substância final está registrada de forma explícita no Evangelho de João. É aquela declaração famosa: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa é a chave de decodificação perfeita para entender como uma provisão física lá atrás se conecta com uma realidade eterna. E isso nos leva a uma ilustração brilhante do verdadeiro significado do sábado. Historicamente, o maná simplesmente parava de cair no sétimo dia, certo? Mas teologicamente, isso nos tira daquela ideia de uma mera pausa literal no trabalho braçal e nos leva para uma necessidade profunda de descanso espiritual. O verdadeiro descanso só acontece quando a nossa exaustiva tentativa de autojustificação simplesmente cessa e o sustento passa a vir inteiramente da provisão divina. Seguindo em frente, chegamos à seção 3, Êxodo 17, água e vitória, sede, rocha e batalha. Aqui o cenário fica ainda mais denso. O ato físico de Moisés ferir a rocha em Horebe prefigura um sacrifício supremo. Ele bate na rocha uma única vez para liberar água e salvar um povo inteiro que estava morrendo de sede. Em um paralelo direto, vemos a substância. Cristo é ferido uma única vez pela justiça divina. E esse golpe singular é o que libera as águas vivas do Espírito Santo, trazendo vida espiritual contínua. A simetria visual e teológica aqui é impressionante. E, novamente, não precisamos adivinhar o significado. O apóstolo Paulo retira qualquer margem para dúvidas em 1 Coríntios. Ele decodifica esse símbolo categoricamente, afirmando com todas as letras: e a rocha era Cristo. Ou seja, o próprio texto bíblico posterior valida essa estrutura tipológica que a gente está analisando hoje. Logo em seguida, na batalha contra Amaleque, o foco do texto muda totalmente para a mecânica da intercessão e para a limitação humana. A sequência de eventos revela uma vulnerabilidade fascinante. Passo 1, braços erguidos no monte trazem vitória para Israel. Passo 2, a inevitável exaustão física de Moisés faz os braços caírem, o que leva à derrota temporária. E o passo 3, a vitória final só ocorre porque o líder humano precisa desesperadamente de apoio externo. Arão e Hur precisam ir lá e sustentar os braços dele. E qual é a grande sacada aqui? A resistência humana falha de Moisés aponta diretamente para a necessidade de um mediador infalível. Diferente de Moisés, o intercessor divino e perfeito nunca se cansa, e é isso que garante a vitória definitiva contra inimigos espirituais. Resumindo a história, onde o esforço humano desmorona por falta de força, o divino sustenta e prevalece. Agora vamos para a seção 4, Êxodo 18, o único mediador. Jetro, conselho e estrutura. Neste capítulo, a narrativa muda radicalmente de sobrevivência e guerra para a estrutura de governança. Moisés atua como um juiz solitário e, claro, fica completamente esmagado pelas disputas de milhares de pessoas.
O líder limitado nos mostra que nenhum ser humano foi feito para carregar o peso do julgamento absoluto. A lei é simplesmente pesada demais para os ombros de um homem só. E isso clama por uma contraparte divina, o cabeça perfeito, um profeta semelhante a Moisés, que é o único capaz de realmente sustentar e carregar o peso do julgamento do mundo. O mais curioso é que a solução para essa sobrecarga brutal de Moisés vem de um conselho super pragmático de seu sogro, Jetro. Ele sugere simplesmente delegar autoridade. E olha que interessante, esse rascunho de organização é, teologicamente, o embrião da eclésia, a estrutura da igreja. A autoridade não fica concentrada em um humano falho. Em vez disso, o verdadeiro cabeça distribui dons e poder para permitir o serviço mútuo entre todo o corpo, como descrito lá em Efésios 4. É o modelo perfeito de uma comunidade espiritual colaborativa. E o capítulo se encerra com um detalhe que muita gente deixa passar. Jetro, que era um sacerdote midianita, ou seja, um estrangeiro e não israelita, oferece sacrifícios e senta-se para um grande banquete com os anciãos de Israel. Olhando pelas lentes da tipologia, isso prefigura algo espetacular. Aponta para a futura inclusão dos gentios, acolhendo povos e nações de todos os lugares à mesa do Messias. É a expansão do reino acontecendo ali, nas entrelinhas. Chegando à reta final, seção 5, a síntese redentora. O retrato completo. Quando a gente junta todas essas peças numa matriz, o quadro fica muito nítido. Eventos antigos no deserto que parecem isolados mapeiam com exatidão as identidades centrais da figura redentora. O maná de Êxodo 16 é a sombra para o sustento, o pão da vida. A rocha ferida e a batalha em Êxodo 17 apontam diretamente para a satisfação e a vitória inabalável. E o conselho de Jetro em Êxodo 18 revela as figuras do juiz e do cabeça da igreja. O retrato redentor é construído de forma impecável, peça por peça, capítulo por capítulo. Entender a complexidade dessa estrutura muda completamente o jeito como a gente deve ler textos milenares. Fica então um questionamento importante para encerrarmos nossa análise de hoje. Se a própria história é utilizada como uma pedagogia de Deus, desenhada com tanto cuidado e intencionalidade, quais outras profundezas ocultas e sombras históricas ainda estão por aí, aguardando para serem decodificadas?